Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você implementar coisas super legais em seus projetos. Na aula de hoje eu quero responder uma pergunta que surgiu numa aula presencial de Excel avançado. Foi uma pergunta da Gisele, né? Então, Gisele, se você está assistindo aqui o vídeo, essa é para você, tá? Ela me perguntou como a gente poderia fazer para substituir ou remover caracteres especiais na hora de você poder salvar um arquivo, para não dar nenhum conflito ou coisa do tipo. E aí, eu percebi que essa é uma dúvida bastante comum, né? Não é só lá a Gisele que estava com esse problema, então tem bastante gente com essa situação. Por conta disso, eu vou trazer aqui para vocês algumas soluções diferentes, tá? Então, eu vou fazer alguns vídeos. Hoje é a solução mais simples de todas, mas que podem ajudar vocês com relação a isso, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou utilizar a fórmula substituir para criar uma ferramentinha que você pode utilizar para tirar qualquer caractere que você tiver dentro do seu texto, já retornando aí o texto pronto para você simplesmente copiar e colar onde você quiser, tá? Nas próximas aulas, a gente vai também aprender como fazer isso utilizando VBA. Inclusive, a gente vai montar junto um sisteminha que faz o renomeamento, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, que vai renomear todos os arquivos de uma determinada pasta. E depois a gente vai aprender a fazer como você pode selecionar os arquivos que você quer que sejam selecionados, substituindo aí numa regra sua. Vai ficar super bacana. Então, se você curtiu a ideia, se você precisa disso, deixa aqui o like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam desse tipo de situação, ou que gostam de Excel e de VBA, porque vem bastante coisa legal por aí. Então, bora lá para o Excel para a gente entender como fazer isso. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Eu tenho aqui uma lista com 30 frases aleatórias que tem textos, né, caracteres especiais misturados aí nas frases, tá? Então tem arroba, jogo da velha, enfim, tem um monte de coisa bagunçada aí. E a gente vai tentar limpar isso de 3 formas diferentes. Então hoje vou trazer 3 exemplos de formas que você consegue, sem usar VBA, né, só com Excel mesmo, limpar esses textos aí, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui, galera? Primeiro caso, primeiro exemplo que a gente tem é o seguinte. Eu vou vir aqui, clicar nessa planilha 1, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, porque eu não quero perder esses exemplos aqui. Então, entre aí os testes, tá? E até antes que eu me esqueça, essa basezinha aqui com essas frases está disponível para download. Então, você pode vir aqui na descrição do vídeo, vai ter um link lá no finalzinho da descrição para você poder baixar as nossas planilhas, tá? Então, não só essa, mas várias outras planilhas que a gente usa em vários outros projetos estão lá disponíveis para vocês baixarem, ok? O nome dessa planilhinha lá é substituir caracteres, tá? Então, é só pegar essa planilhinha, fazer o download e acompanhar aqui com a gente para você poder testar essas opções. Bom, galera, a primeira forma que eu vou fazer aqui é justamente uma forma bem simples, que talvez alguns de vocês até já conheçam, mas não sai daí porque a terceira opção que a gente vai apresentar hoje é uma bem legal aí, que monta uma ferramenta sua de substituição totalmente editável, fica bem legal. Bom, o que a gente vai fazer aqui, olha? Eu vou usar um atalho no teclado que é o Ctrl L, tá? Ctrl L, ele vai abrir essa janelinha aqui, que é o localizar e substituir, tá? Isso daqui serve, a guia localizar, ele procura um texto para você, com algumas configurações que você pode fazer. A guia substituir, ela procura esse texto e faz a substituição aqui para você também, tá? Então, você consegue fazer isso aí de uma forma bem simples aí para você, tá? Então, vamos imaginar que eu quero tirar todos os arrobas, eu quero remover o arroba aqui desses textos. Como que eu faço para fazer isso? Usando essa ferramenta. Eu vou aqui no localizar, eu vou escrever o texto que eu quero substituir, arroba, e no substituir por, eu vou colocar o que eu quero que fique no lugar. No caso, eu estou querendo remover, então eu não quero nada no lugar do arroba. Então eu vou deixar vazio. Vou vir aqui embaixo e vou clicar em substituir tudo. Ele vai pensar um pouquinho, já tirou todos os arrobas e vai me mostrar. Pronto, fizemos 23 substituições. Vou clicar aqui em OK
e ele já removeu tudo lá para mim. Bem bacana, bem rápido e bem fácil para a gente fazer. Qual que é o problema disso daqui? Eu preciso fazer um caractere por vez, tá? Ele não dá para você colocar muitas opções. Por exemplo, já arranca o arroba, já arranca o jogo da velha, o ponto de exclamação, enfim, já arranca tudo isso daí porque eu não quero nada disso, né? Então ele não vai conseguir fazer isso, tá? Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero substituir então espaço, então ó, dei um espaço aqui, eu quero trocar por underline, por exemplo. Então, eu troquei espaço por underline, tá? O que eu posso fazer? Substituir tudo, e aí ele vai colocar underlines nos lugares que tinham espaços antes, tá? Ele fez 221 substituições aqui pra gente. Então, percebe que ele fica bem bacana, é bem prático de se utilizar. E daí você pode ir trocando aqui um por um, né, e tudo mais. Sei lá, eu quero tirar o jogo da velha que está aparecendo ali. Vou colocar o jogo da velha aqui, deixar vazio aqui embaixo, substituir tudo, e ele também tirou 16 jogos da velha para mim. Então assim eu consigo ir limpando isso daqui aí aos poucos, tá? Então é uma estratégia que funciona. Você pode me falar, nossa Lucas, mas dá um trabalhão. Né? Depende de quantos caracteres você precisa substituir, né? Então, lembrando, às vezes você quer tocar, por exemplo, os acentos também. Então, imagina que eu quero tirar que o A com um acento agudo ali. Eu vou escrever ele e vou escrever um A aqui sem o agudo. Né? Vou clicar lá em substituir e aí ele vai tocar e já vai tirar essas opções. E assim por diante. Tudo bem, galera? Ótimo. Essa foi a primeira estratégia que a gente consegue utilizar, que já ajuda vocês nessa estratégia, nessa remoção, nessa substituição, tá? Ok, agora eu vou excluir isso daqui, vou copiá-lo novamente para a gente ir para a nossa segunda estratégia. Então, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Essa segunda estratégia, ela faz praticamente a mesma coisa do que a primeira, tá? Então, ela tem o mesmo problema, que é você ter que fazer um caractere por vez, tudo bem? Mas aqui eu trago uma dica principalmente para as pessoas que têm versões de Excel mais novas. Tá? O que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso vir aqui do ladinho, eu vou colocar aqui na D, eu vou colocar texto antigo, e aqui na E eu vou colocar texto novo. Aí o que eu quero fazer aqui? Olha, eu quero substituir o arroba por nada. Então eu vou fazer, né, arroba, escrevi aqui na primeira e vou deixar o texto novo vazio. E aqui do ladinho, olha, eu vou colocar texto limpo, talvez. Né? O texto pode ser limpo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, igual a substituir. E aí eu vou selecionar qual texto eu quero substituir. Essa primeira célula aqui num primeiro momento. Qual é o texto antigo? Eu já coloquei ele aqui, olha, na D2. Qual que é o texto novo? Coloquei ele aqui na E2. Fazendo isso, ele trouxe aqui para mim, olha. O arroba que estava antes da palavra rápida sumiu e o arroba que estava antes da palavra cão também sumiu, né? Perfeito. Se eu quiser tocar agora eu quero substituir um outro caractere. Então eu vou colocar aqui o jogo da velha ali, por exemplo, que é um outro que aparece. Percebe que o arroba voltou e o jogo da velha agora que sumiu, que estava aqui antes de raposa, né? Perfeito. Então isso mostra pra gente que ele toca apenas um caractere por vez, tudo bem? Aí o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou fazer o seguinte, dentro aqui da nossa estratégia de mudança de texto, tá? Do texto, eu vou selecionar agora, ao invés de A2, tá? Eu vou clicar aqui na primeira, Ctrl Shift para baixo, e vou selecionar até a última guia, tá? Então vai ser de A2 até a 31 aqui no meu caso, que são todos os meus textos. O que ele vai retornar aqui para mim? Isso só acontece nas versões um pouquinho mais novas de Excel. Trazendo já para a gente toda a substituição aqui de jogo da velha por vazio. Então, toda vez que eu tenho jogo da velha, ele trouxe ali para mim vazio, tá?
Aí o que eu vou fazer aqui então, galera? Percebe que aqui já melhorou. Essa estratégia que eu estou usando aqui, a gente tem 3 nomes que eu vejo o pessoal falando. O nome em inglês, que é spill, ou despejar, ou estouro, né? Então, os 3 nomes que eu vejo o pessoal chamando essa estratégia aqui, que fica essa bordinha azul aqui entre os resultados. O que quer dizer? Quer dizer que eu tive vários resultados para uma única pergunta. Ou seja, eu fiz uma única fórmula no Excel e eu tive vários resultados aí como retorno. Né? Isso daqui já existe no Excel há bastante tempo. No entanto, antigamente era mais chato de se utilizar isso aqui, mais difícil, digamos assim. Então, a gente não usava. Né? Na versão 2019, se não me falha a memória, a gente teve uma atualização bem bacana, onde essa ferramenta aqui acabou ficando muito mais fácil de se utilizar. A gente conseguindo fazer apenas uma fórmula para vários retornos, deixando o nosso arquivo muito mais inteligente e também mais rápido, porque tem uma quantidade menor de fórmulas. Por exemplo, aqui eu tenho 30 frases. Então, se eu fosse fazer uma por uma, eu precisaria de 30 fórmulas sendo aplicadas. E nessa estratégia, eu utilizei apenas uma. Se eu tivesse 1000 frases para serem mudadas, eu ainda precisaria apenas de uma fórmula. Né? Então, isso é muito bacana e ajuda na eficiência do nosso trabalho. Mas aí, alguém poderia me perguntar o seguinte: poxa, Lucas, mas e se eu tenho o estouro, né, esse spill, para retorno, eu não posso colocar então aqui um monte de opções já de uma vez e mandar ele selecionar isso? Vamos testar, né? Eu quero substituir então, ó, jogo da velha por vazio, arroba vai substituir também por vazio, também vai tirar, o cifrão a gente também vai tirar, e aqui ó, vou dar um espaço e isso eu vou substituir por underline, ok? Então, espaço por underline. Será que eu consigo agora vir aqui, olha, onde está D2 e substituir, selecionar essas 4, vir aqui onde está E2 e substituir essas 4 aqui? Será que ele retorna? Olha o que ele vai fazer desse jeito, né? Então, nessa estratégia aqui. No primeiro caso, olha, ele removeu quem? Ele removeu justamente o arroba, ou o jogo da velha. Então, aqui ficou o arroba, o jogo da velha que estava antes da palavra raposa sumiu, porque aqui eu estou mandando fazer jogo da velha por vazio. Na linha de baixo, olha que coisa, aqui o jogo da velha ficou, mas ele trocou o quê? O arroba por vazio. Ele removeu aqui o arroba antes do céu e o antes de noite, tá? Então, na de baixo, o que ele fez? Ele tirou aqui o porcento. Então, aqui, olha, o voa, né? O porcento voa ali, sumiu, né? Então, o que tinha ali antes. E depois ele começou a dar um monte de não disponível. Por quê, galera? O que ele entendeu aqui? Ele não entendeu que tudo isso daqui são opções para ele, mas que em cada linha ele tem que substituir aquilo que está na frente, né? Então, ele não está fazendo várias substituições, ele está fazendo uma substituição por vez. A única diferença de fazer desse jeito é que cada linha está usando o critério da mesma linha. Tá? Se isso daqui ficou confuso, deixa aqui nos comentários para a gente poder ir conversando sobre. Mas eu quis mostrar essa situação só para deixar claro que não dá muito certo se você tentar fazer a substituição de vários argumentos, vários textos de uma única vez desse jeito, tá? Não funciona. Beleza? Ótimo. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo, tá? Nosso terceiro exemplo, galera, eu vou excluir aqui novamente e copiar aqui novamente aqui a minha base, tá? Então, o que eu vou fazer? Nesse terceiro exemplo, eu quero fazer a substituição, agora sim, de muitos caracteres, mas de apenas um texto. Então, eu vou pegar um texto desses aqui e vou trocar vários caracteres de uma vez só, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, percebe que agora a limitação que eu tenho é a quantidade de textos que eu estou mudando. Na C1 aqui, olha, eu vou colocar texto antigo. Aqui é o texto que eu vou pegar. Eu vou pegar essa primeira frase aqui e vou colar aqui. Esse é o texto que eu quero mudar, tá? Vou só colocar aqui na formatação, só por mania mesmo. Pronto. Aí o que eu vou fazer aqui do lado? Ó, eu vou até pular uma coluninha
e eu vou fazer o seguinte. Vou colocar, olha, substituir por retorno. Vou pular mais uma e aqui eu vou colocar texto final. Tudo isso daqui eu vou deixar, né? Então, eu vou até pegar essa formatação daqui, vou copiar para cá, vou pegar essa daqui e vou copiar para cá, para ficar tudo bonitinho aí para a gente. Perfeito. O que eu vou fazer depois disso, então, pessoal? Vou fazer o seguinte, olha. No substituir, eu vou colocar o texto que eu quero, tá? Então, deixa eu até pegar isso daqui, copiar e deixar aqui em 2 linhas, já que vai facilitar o nosso trabalho. Então, primeira opção, eu vou aqui na ordem que eu vou percebendo. Eu quero substituir espaço por underline. Então, aqui eu vou dar um espaço e aqui eu vou colocar um underline. E aí, no retorno, o que eu vou escrever? Igual a substituir, que foi a fórmula que a gente usou agora há pouco. Vou apontar aqui para o texto que eu selecionei. Tá? Então, perceba que eu estou fazendo um único texto. E aqui eu vou colocar texto antigo, é o que tiver aqui no substituir. Texto novo é o que tiver aqui no por, tá? E aí eu vou fechar aqui o parênteses. E aí ele vai copiar a frase aqui para mim sem o espaço. Agora ele colocou underline no lugar dos espaços. Então ficou lá, underline, arroba rápida e assim por diante. E aí, na próxima linha, eu vou fazer o próximo caractere. Então agora eu quero tirar os 2 arrobas dali. Então eu vou colocar arroba, vai ficar vazio. Então eu não vou preencher nada aqui no por. E vou copiar a fórmula aqui para baixo. Vou usar o Ctrl D para isso. Ctrl D ele copia de cima para baixo. Ficou vazio, não se assustem. Por quê? Aqui eu vou trocar agora esse C3, eu vou trocar pela G2. E aí olha o que ele fez. Né? Ele vai pegar aqui a sua base. Então, tirou do texto de cima, que já estava com underline no lugar do espaço, ele tirou o arroba. E aí eu posso ir fazendo várias vezes isso. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, agora eu quero tirar o A com acento. Então eu vou colocar aqui, olha, o A com acento. Vou colocar o A sem acento aqui para substituir e Ctrl D. Então, olha, rápida agora está sem acento. E percebe que conforme eu vou fazendo isso, ele vai pegando aí essa estratégia para a gente, tá? Perfeito. Para a gente melhorar isso daqui, o que eu posso fazer? Né? Eu posso transformar isso daqui numa tabela, tá? Então fica um pouco mais fácil para que eu trabalhe. Então eu vou usar Ctrl Alt T com o meu range selecionado. Ele vai mostrar aqui para mim, né, os dados da tabela, que é onde eu já selecionei. Já marcou aqui para mim que a tabela tem cabeçalhos, e sim, ela tem. Eu sempre aconselho que tenha, tá? Então eu vou clicar aqui em OK. E quando eu estou com uma célula da tabela selecionada, vai aparecer aqui agora essa ferramenta Design da tabela. Se eu clicar fora, percebe que ela some. Cliquei em uma célula qualquer, ela aparece. E aí aqui eu vou fazer 2 alterações. Primeiro, eu vou vir aqui, vou substituir para nenhuma, tá? Então, estilos da tabela substituir para nenhuma. Por que eu fiz isso? Mania, tá? Então, isso não vai mudar nada no resultado de vocês. É só por mania aqui minha. Tudo bem? Ótimo. Depois disso, eu vou dar um nome para a tabela. Então, ele aparece que tabela e um número sempre, tá? Apareceu ali como tabela 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um nome mais definido. Isso é ótimo para você pensando em manutenção e organização do seu projeto. Principalmente se o seu projeto começar a ficar grande, tá? Eu aconselho também que você sempre tenha um padrão de nome. E o meu padrão, que pode ser um exemplo para vocês, é tab underline e depois alguma coisa que tenha a ver com essa tabela. Eu vou falar textos, porque é disso que a gente está mexendo aqui. Então, a partir de agora, essa tabela aqui se chama tab textos. Perfeito? Qual que é o benefício de trabalhar com tabela? Imagina que agora eu quero tirar aqui o jogo da velha. Eu posso escrever jogo da velha, vazio, percebe que ele já preencheu aqui para mim sem o jogo da velha. Aí agora eu quero tirar o asterisco. Asterisco, já tirou o asterisco. Vou tirar ali o tiozinho. O tiozinho já tirou ali o tio. Quero tirar o chapéuzinho, né? O circunflexo. Agora eu quero tirar o cão, o acento do cão ali, né? Então eu vou colocar aqui, olha, o A com o jogo da velha, ele removeu, agora eu vou colocar o A sem o jogo da velha, aí ele substituiu, né? Agora eu quero tirar aqui o cedilha,
Então, vou colocar cedilha, vou trocar por C, né? Então, já saiu ali para mim. Aí eu quero tirar o ponto final, não quero um ponto final, por exemplo. Ele já saiu ali para mim. Então, percebe, olha que legal, galera. Assim eu consigo converter isso daqui passo a passo. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é converter passo a passo essa minha estratégia, tudo bem? E isso vai fazer com que eu consiga ter aí um caso bem bacana de conversão, chegando no final com uma frase pronta e totalmente limpa. E caso você perceba que faltou algum símbolo, com certeza aqui na minha tabelinha está faltando símbolo, é só você ir inserindo aqui abaixo e ele vai sempre limpando aí do jeito que você precisar. Tudo bem? A ordem que eu faço a limpeza também não importa. Eu fiz aqui acompanhando o texto porque para mim ficou mais fácil, tá? Mas a ordem que ele faz a limpeza também não importa. Só que para facilitar, para você não ter que ficar caçando aqui agora o último texto, o que você pode fazer? Nesse texto final aqui, você pode criar uma fórmula que traga para você o texto pronto. Como que eu posso fazer isso? Olha, eu posso fazer assim, igual, e eu vou separar isso daqui em duas etapas, tá? A primeira fórmula que a gente vai usar vai ser a fórmula conte valores, tá? Então, conte.valores, vou abrir aqui o parênteses, e aqui eu vou colocar tab textos, que é a nossa tabela, e eu quero contar os valores, então, colchete, de substituir, por exemplo. Né? E aí eu vou, ou até melhor, vou colocar aqui de retorno, para ficar mais legal. Retorno. E aí eu vou fechar aqui o colchete, fechar o parênteses. Então ele contou que existem 9 tabelinhas, 9 resultados aqui. Foram feitas 9 conversões. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a fórmula, segunda etapa, fórmula indireto, tá? Então, indireto, vou abrir o parênteses, aspas. O que é o indireto, galera? Ele aponta de forma indireta para algum endereço específico, tá? Eu gosto bastante dessa fórmula aqui. Qual é o endereço que eu quero apontar? Aqui, olha, que no meu caso é a G10, né? Só que conforme eu for aumentando aqui os meus testes, vai estar sempre lá para baixo, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar cifrão G, porque sempre vai estar na coluna G o meu resultado, tá? Cifrão, fecho aspas, e comercial, para juntar a informação. Então, ele pegou aqui a parte da coluna G, e esse conte aqui, ele vai retornar o número da linha, porque ele já contou aqui quantas opções tiveram. Só que tem um detalhe, eu tenho o cabeçalho aqui na linha 1, não tem? Que está fora da conta. Vocês viram ali que o conte retornou 9, mas o resultado está na linha 10. Então aqui eu tenho que colocar um mais 1. Esse mais 1 representa esse cabeçalho aqui em cima. Tá? Então, se na minha situação eu tivesse 2 linhas antes da tabela, ao invés de mais 1, iria aparecer mais 2, e assim por diante. Vou fechar aqui o ponto e vírgula para poder colocar o próximo argumento, que é o tipo de retorno que eu quero. Tá? Então, eu quero retorno do tipo A1, por isso eu vou colocar verdadeiro ou o número 1 ali que dá na mesma, ok? E vou fechar o parênteses. E aí ele vai trazer aqui para você toda vez o retorno, o texto prontinho. Então, já limpo na configuração que você precisa. Ah, mas será que isso funciona para qualquer texto? Vou pegar um outro texto aqui qualquer. Vou vir até aqui para baixo, pegar esse grandão aqui, olha. E vou colar aqui. Vamos ver o que aconteceu, olha. Ele faltou limpar o ponto de exclamação, tá? Então, olha que bacana. Vamos melhorar isso daqui, né? Então, nessa primeira aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ponto de exclamação, vazio. Então, ficou lá. Underline, o sucesso, então esse aqui precisa ser também removido. Então aqui, olha, conforme eu for colocando textos novos, eu vou adicionando coisa nova. Então, olha, e-comercial apareceu e eu quero remover. Então, removi o e-comercial. Alguém pode me perguntar, poxa, Lucas, mas e esse underline que apareceu aqui antes? Apareceu antes porque no meu texto original tem um espaço aqui antes, ó, sobrando, tem um espaço ali antes. Então eu mandei ele substituir espaço por underline. Como é que eu posso fazer para ele mudar isso? Né?
No primeiro caso aqui, olha, que ele está apontando para C2, eu posso mudar um pouquinho essa fórmula aqui, fazendo o seguinte, olha, arrumar C2. O que a fórmula arrumar faz? Ela remove os espaços excessivos aí do seu texto, tá? Então percebe que agora não tem mais aqui o underline antes do primeiro. Lucas, mas agora ele apagou tudo aqui embaixo. Apagou por conta de estar com tabela. Ele faz o que a gente chama de preenchimento relâmpago, tá? Então eu vou desfazer aqui o cálculo da coluna. Por que ele tinha feito isso? Olha, ele tinha entendido que se eu mudei essa fórmula aqui, ele tinha que mudar todas as fórmulas de baixo. Mas não é isso que eu quero. Nesse caso, eu quero que a primeira fórmula seja diferente das outras mesmo, né? Então, como que eu fiz? Olha, para quem não pegou aí no vídeo, aqui aparece uma opçãozinha, olha, autocorreção. Eu só vim aqui e a primeira opção, onde agora está aparecendo refazer, estava desfazer, tá? E aí eu cliquei nesse desfazer e ele voltou. E no final, já vai sair aqui nosso texto final. O sucesso é conquistado com dedicação e perseverança, tá? Perseverança. Ótimo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, galera, onde a gente criou então aí uma ferramentinha simples para vocês, mas que pode ser utilizada para fazer essas substituições do jeito que você precisar, né? Do jeito que você quiser aí na sua necessidade, tá bom? Não percam o próximo vídeo, porque lá a gente vai aprender uma automação em VBA para fazer isso daqui e já renomear na pasta do arquivo, tá? Então, se você está querendo renomear arquivos tirando esses textos, é isso que a gente vai fazer aí na nossa próxima aula, tá bom? Então, até lá, galera. Muito obrigado.